desempenho do lote. Tá? Colocar a apresentação. Estão vendo a apresentação, pessoal? Sim. Sim. Tranquilo. Então tá, gente, nós já estudamos várias partes da produção de frangos de corte. Então, nós começamos com instalações, né? Depois a gente viu um pouco de equipamentos, nós vimos a respeito de manejo para recebimento, né? Limpeza, desinfecção, né? Vazio sanitário. Depois nós vimos um pouquinho a respeito de biosseguridade avícola, todas as medidas que são necessárias para evitar a entrada de doenças dentro da granja, recebimento de pintinhos, manejo na fase de crescimento e final, manejo para retirada do lote. E agora, para a gente finalizar, nós precisamos falar um pouquinho de como vai avaliar o desempenho desses animais. E para a gente saber se um lote foi bem conduzido ou não, nós precisamos realizar alguns cálculos, que é o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, tá? Para eu realizar os cálculos, eu preciso ter um controle de registros da minha criação. Então, sempre que eu inicio um lote novo de frangos de corte, eu vou ter algumas planilhas, né, que eu vou deixar no campo. Normalmente a gente pega as planilhas, coloca numa prancheta, né, e deixa lá dentro do galpão, tá? Qual que é o objetivo dessa planilha? Que a gente possa registrar alguns eventos que nos vão ser úteis para poder avaliar se o lote foi bem ou não conduzido. Que tipo de evento que a gente vai anotar na planilha? Por exemplo, a data que o pintinho nasceu, que ele foi alojado, né? Qual que é a data que ele foi retirado lá do galpão, porque com isso eu tenho quantos dias ele foi criado, né? Atualmente, o período de corte é em torno de 42 dias. Diga. Não mudou o slide não, né? Mudei, não apareceu para vocês? Para mim. Eu esqueço. Deixa eu deixar sem ser modo de apresentação, que aí eu acho que vocês veem melhor, né? Aí assim muda, né? Mudou. Então tá. Então, pessoal, nós vamos precisar, né, ter anotado todas as datas de alojamento, data de retirada, se eu fiz alguma vacina, né? Hoje em dia, conforme eu botei lá no vídeo para vocês de vacinação, é muito raro a gente ter vacinação do frango de corte no campo. A maioria das vacinas, né, ele já vem vacinado no incubatório, tá? Principalmente o frango de corte industrial, que é aquele que é criado, né, em integração com a indústria e o produtor. Já o pintinho que eu compro, né, lá na loja agropecuária, ele só tem uma vacina que é obrigatória, que é a Gumboro. Em algumas regiões, tá? Todas as outras vacinas, elas são opcionais. Além disso, gente, nós vamos ter anotado, né, qual que é o número inicial de aves naquele galpão, quantos pintinhos chegaram. Número inicial é quantos pintinhos chegaram, tá? E o número final de aves, que é quantos pintinhos que eu mandei para o abatedouro. A gente sabe que no decorrer do período de criação tem uma mortalidade que é normal, né? Um frango ou outro vai infartar, um ou outro vai refugar, que nós vamos ter que descartar, né? Pode acontecer ali N problemas, pode ter um estresse por calor e algum deles morrer, né? Então, sempre, né, o número inicial, o número que chegou vai ser diferente do número que está indo para o abatedouro, porque se tem uma mortalidade que nós consideramos comum, né? E essa mortalidade que a gente considera comum é em torno de 3 a 5%, tá? Do lote. Nós vamos ter o controle de registros de pesos semanais. Então, toda semana a gente entra no galpão, pesa o animal, né? Com que objetivo? Porque nós temos tabelas de acompanhamento de desempenho, de acordo com a linhagem. Então, por exemplo, eu estou produzindo um Kobe, né? Que é um híbrido. Lembrando, né? Eu estava corrigindo as atividades de vocês de híbrido, muitos erraram, né? Quando eu pedi definição de híbrido, lembrando que dentro da avicultura, híbrido é cruzamento de raças, buscando complementariedade,
né? Quem assistiu a aula deve lembrar que eu disse para vocês, né, que na biologia a gente considera híbrido o cruzamento de espécies, animais de espécies diferentes, né? Porém, é convencionado, né, é uma coisa que se tornou comum dentro da produção avícola, a gente chamar de híbrido cruzamento de variedades diferentes, de raças diferentes, tá? Então, para cada híbrido, eu vou ter uma tabela de desempenho. O que eu espero daquele animal com 7 dias, com 14, com 21. Então, a partir do momento que eu faço os pesos semanais desses animais, eu consigo verificar com a tabela se meu animal está desenvolvendo bem ou não. Né? Então, se ele não está se desempenhando de acordo com a tabela, o que pode estar errado no meu ambiente? Será que eu estou com um ambiente muito frio ou muito quente? Né? Será que a minha água está sendo trocada constantemente? Será que a minha ração está fornecendo todos os nutrientes necessários para aquele animal? Né? Então, de acordo com essas anotações de pesos semanais, nós conseguimos inferir sobre o manejo e provocar alterações nesse manejo quando necessário, tá? Outra coisa que nós vamos mensurar, o consumo de ração, né? A gente dá uma quantidade de ração para os animais, né? Se sobrar, nós tiramos aquela quantidade para pesar. No campo, a gente não tira para pesar, porque seria um trabalho muito grande. Como que a gente faz? Chega a ração inicial, forneço toda a ração inicial para o pintinho, né? Registro o quanto que foi. Chega a ração de crescimento, forneço a ração de crescimento e registro quanto que foi. Professora, mas não pode ter variação, né? Para evitar essas variações da ração com a fase de criação, a gente faz planejamento. É por isso que na aula passada eu mostrei lá para vocês quanto que um pintinho comia de ração da inicial, que era em torno de 150 gramas, quanto que ele comia de uma ração inicial, que era em torno de 1.000 gramas, né? Então, com esses valores, nós conseguimos planejar junto da indústria o quanto de ração que eu vou precisar. Nós vamos anotar ali se teve mortalidade, quantos animais morreram, quantos foram descartados, porque isso vai entrar no cálculo de viabilidade do lote, e se eu tiver algum gasto com medicamento, com gás, com lâmpada, com vacina, e assim por diante. Então, tudo isso tem que estar, né, bem controlado para que a gente possa avaliar o desempenho do nosso lote, tá? Na avaliação do desempenho, nós temos alguns cálculos que são realizados, são cálculos muito simples, tá? E esses cálculos que a gente realiza aqui na avicultura são cálculos que servem para qualquer espécie animal, tá? O primeiro índice que a gente vai levar em consideração é a idade de abate, né? Então, quanto mais cedo, né, eu conseguir abater esse animal, né, que ele conseguir atingir o peso ideal para abate, que tem que ser de pelo menos 2,8 kg, é melhor, porque quanto mais ele fica no campo, mais ração ele consome e isso piora a conversão alimentar, tá? Então, se eu tenho uma idade de abate mais precoce, é interessante. Um outro índice que nós vamos avaliar é a viabilidade do lote. Quando a gente pensa em viabilidade, né, a gente sempre pensa em viabilidade financeira, né? Aqui não, aqui viabilidade, ela representa a porcentagem de aves sobreviventes no galpão. Como assim sobreviventes? Né, do total de pintinhos que chegou, quantos foram mandados para o abatedouro? Ficaram até o final da criação do lote, tá? Então, é um dado em porcentagem. Como que a gente vai calcular? Né? Vai ser o número de aves que foram para o abatedouro dividido pelo número de pintinhos que chegou vezes 100. Então, com isso, eu consigo saber quantos por cento do lote conseguiu chegar até o final da criação e ir para o abatedouro, tá? Um outro índice que nós vamos ter é o peso médio. Muito simples de se calcular. Né? Para eu poder ter o peso médio dos animais, eu preciso ter o lote todo ter o peso total do lote, né? E o número de aves que foram para o abatedouro. Né? Então, por exemplo, se eu quisesse saber o peso médio da turma, o que eu teria que fazer? Alguém sabe me ajudar? Quero saber o peso médio de vocês que estão aí assistindo a aula online comigo. Como que nós calcularíamos? Ver o peso de todo mundo, a quantidade de todo mundo, e depois dividir pelos que ficaram até o final? Na verdade, você ia pesar todo mundo, peso médio. Nós vamos pesar todo mundo e a gente vai dividir pelo número de pessoas que foram pesadas.
Tá? Então, se eu pesar 10 pessoas, Divide por 10. o total dos quilos das 10 pessoas foi de 650 quilos, dividindo por 10, eu vou ter que o peso médio da turma é de 65 quilos. Tá? Então, o peso médio, gente, nada mais é do que o peso total que eu tenho, dividido pelo número de animais, tá? Então, como que eu tenho o peso total? Lembra que eu expliquei na última aula que a partir do momento que o animal for retirado, ele vai para o caminhão, né? E esse caminhão é que vai encaminhar esse animal até o abatedouro. Chegando lá no abatedouro, eles têm a tara do caminhão. O que é a tara do caminhão? O peso do caminhão vazio. Então, eles pesam o caminhão cheio e retiram o peso do caminhão vazio. Com isso, eles têm o peso total daqueles animais que foram para o abatedouro. Mas as caixas não afetam, não, no peso? Afeta. A tara do caminhão é a tara do caminhão com caixa. Ah, tá, entendi. Afeta sim, tá? Então eles pesam o caminhão com Eu caixa. tenho o caminhão que você, depois... na hora que ele vai para o abatedouro, ele vai com todas as caixas e vazio, né? Então você tem o peso do momento que ele saiu para o abatedouro e o peso do momento que ele chegou, tá? Então, se ele foi com caixa, né, mais o peso do caminhão e voltou com as aves, a diferença do peso que ele voltou, né, é apenas o peso da ave, tá? Então, para a gente calcular o peso médio das aves, eu vou ter que ter o peso total de todas elas e dividir pelo número de aves que foi para o abatedouro, tá? Não divido pelo número de pintinho que chegou, porque teve mortalidade, tá? É sempre em função das aves que foram para o abatedouro. Número de pintinho recebido, a gente só vai usar na viabilidade, ok? Uma dica para vocês com relação ao cálculo de viabilidade, para vocês verem se estão errando ou não. Viabilidade nunca vai poder dar um valor acima de 100%, né? Porque o que representa a viabilidade mesmo que eu acabei de explicar para vocês? Porcentagem Dos pintinhos vivos no final? Justamente, porcentagem de pintinhos vivos no final, né? Dar um valor de viabilidade acima de 100% indica que brotou pintinho dentro do galpão, não é? Exatamente. Né? Então, isso jamais vai acontecer. Então, sempre é menos. Sempre vai ser um valor inferior a 100, tá bom? Porque, às vezes, na hora de calcular, se trocar o número de pintinhos recebidos pelo número de aves retiradas, dá mais que 100. Aí tá errado. Já saibam que está errado. Um outro cálculo que nós vamos fazer vai ser o ganho médio diário, tá? O que é o ganho médio diário? Em média, quanto que cada ave ganhou por dia, tá? Como que nós calculamos o ganho médio diário? Para isso, nós vamos ter o peso total da ave, que é aquele peso que faz lá no abatedouro. Vou ter que saber quantas aves foram retiradas, né? E quantos dias as aves ficaram no galpão. Então, quando eu divido o peso total pelo número de aves retiradas vezes o dia de galpão, eu tenho ganho médio diário. Em média, quanto que o frango ganhou por dia? 50 gramas, 60 gramas diárias? Tá? Nós vamos precisar desse cálculo depois. Vamos ter o consumo médio desses animais, que vai ser igual ao consumo total, tá? O consumo total, gente, é o total de ração que ele consumiu desde o primeiro dia que ele chegou até o momento que ele saiu para o abatedouro, tá? Então, é a soma da quantidade que ele consumiu de ração pré-inicial, inicial, crescimento e final, tá? Tudo isso dividido pelo número de aves que foi para o abatedouro. Com isso, a gente tem um consumo médio. Tá? Normalmente, para frango de corte, o consumo médio gira em torno de 4,5 kg a 5 kg de ração por ave. Tá? E um outro índice que é extremamente importante na produção avícola é a conversão alimentar. Esse daqui, gente, é um dos índices que mais pesa na hora de remunerar o produtor. Porque o que a conversão, né, me diz? Na verdade, quando eu estou dizendo conversão alimentar, eu estou dizendo quanto de ração que o animal consumiu para poder ganhar 1 quilo de peso vivo. Então, quanto menos ração ele consumir para ganhar 1 quilo de peso vivo, é melhor, não é? Concordam comigo? Sim, que aí vai ser menos gasto com ração. Justamente. E ração, gente, dentro da produção avícola, é 75% do custo. Então, do total que a gente gasta em frango, 75% é ração.
Então, dentro da produção avícola, a gente trabalha, né, com diferenças em conversão alimentar de 0,01 grama, tá? Parece que é pouco, né? 0,01 grama num frango, é pouco, né? Mas imagine em 1 milhão de frangos, a diferença total de ração que isso dá, né? E se essa é a maior proporção do custo, eu consigo produzir esse frango de uma maneira mais barata. E é isso que a gente quer, tá? Como que nós calculamos a conversão? Consumo total dividido pelo peso, né? Não é o total de ração para 1 quilo? Então, a gente pega o consumo desses animais, divide pelo peso desses animais, e aí a gente tem o quanto de ração que o animal consumiu para ganhar 1 quilo de peso vivo. Tranquilo até aqui, gente? Esses que a gente chama de índices direto. Por que direto? Todos os fatores que vocês estão vendo aqui, ó, número de aves retiradas, número de aves recebidas, peso do lote, peso da ração, né? Tudo isso a gente obtém com as nossas anotações, tá? Então, são índices que a gente, com as anotações que nós fizemos no campo, nós conseguimos calcular, tá? Nós temos um outro índice, que é chamado de índice indireto também, porque nós precisamos dos índices diretos para calcular. Esse índice, gente, é chamado de índice de eficiência produtiva. Às vezes, em alguns locais, vocês vão encontrar como fator de produção. Ele é muito levado em conta na hora de fazer a remuneração do produtor. Quanto maior for o fator de produção, quer dizer que aquele produtor se desempenhou melhor. Prestem atenção nisso, que vocês vão precisar disso para a atividade, tá? Então, quanto maior for o fator de produção do produtor, quer dizer que ele se desempenhou melhor, tá? Como que nós calculamos o índice de eficiência produtiva? Nós vamos precisar do ganho de peso diário, esse que nós vamos calcular aqui atrás. Nós vamos precisar da viabilidade, que também vamos calcular aqui nos diretos. E nós vamos precisar da conversão alimentar. Então, ganho de peso diário vezes a viabilidade dividido pela conversão, vezes 100, nós temos o índice de eficiência produtiva por produção. Só lembrando uma coisa, tá? Aqui, quando a gente está falando em idade de abates, a minha unidade é dias. Quando eu estou falando de viabilidade, a minha unidade é porcentagem de sobreviventes. Quando eu estou falando em peso médio, né, ou ganho médio diário, a minha unidade é quilogramas. Da mesma forma que o consumo médio também é dado em quilogramas. Agora, a conversão alimentar também é quilos, né? Quilograma para 1 quilo de ração. Quando nós chegamos aqui no IEP, a gente mistura índice que é dado em quilo, com índice que é dado em porcentagem, com índice que é dado em quilogramas para cada quilograma, tá? Consequentemente, o IEP, ele não tem unidade, tá? Então, é um índice sem unidade, porque nós misturamos diferentes tipos de unidades para obtê-lo, tá? E como que eu sei, professora, se o lote está se desempenhando bem ou não, tá? O valor de IEP, gente, ele sempre tem que ser um número superior a 350, tá? Se for um número superior a 350, quer dizer que aquele lote está se desempenhando bem, tá? E quanto maior que isso, melhor. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos para um exemplo, tá? Então, vocês vão precisar fazer isso lá na atividade de vocês. A atividade de vocês é um estudo de caso, né, na qual eu dei lá o exemplo de 2 vizinhos que estavam competindo para ver quem ia ter os melhores índices de produção, tá? Para isso, né, vocês vão ter que calcular o IEP, tá? Para calcular o IEP, nós temos que calcular a conversão, nós temos que calcular o peso médio, nós temos que calcular a viabilidade, né, para depois calcular o IEP. E aí, eu vou dar o dado aqui de um lote, tá? Nesse lote, gente, nós recebemos 20 mil pintinhos, tá? Então, o número de pintinhos recebidos é igual a 20 mil. O número de pintinhos que foram para abatedouro, né, o número de pintinhos retirados para abatedouro foi de 18.880, né? Então, em torno aí de 120 pintinhos morreram no decorrer do período de criação,
que foi de 42 dias, que é o comum para animal pesado, tá? Esse lote aqui, ó, de 18.880 aves que foi para o abatedouro, pesou 51.260 quilos, 51 toneladas. E consumiram de ração 87.800, 87,8 toneladas de ração. Então, vamos ver se esse lote se desempenhou bem ou não? Primeira coisa que nós vamos ter que fazer, vamos calcular a viabilidade. Viabilidade, gente, ela é dada, né, como porcentagem de sobreviventes, tá? Se eu colocar assim, tá aparecendo para vocês o slide? Tá. Tá sim. Assim? Tá. Então, viabilidade, né, ela é dada como porcentagem de sobreviventes. Para eu saber a porcentagem de sobreviventes, primeiro eu tenho que saber quantos foram para abatedouro, né? Quantos animais foram para abatedouro, nesse caso aqui, nesse exemplo? 18.880. Justamente, 18.000, né, 880 pintinhos, faz mais não, né, são frangos. 18.880 frangos foram para abatedouro. E quantos pintinhos chegaram no galpão? 20 mil. 20 mil. Então, nós vamos dividir 18.880 por 20 mil aves. Vezes 100, nós vamos ter a porcentagem de viabilidade, tá? Esse lote teve uma porcentagem de viabilidade de 94,4%. Tá bom ou tá ruim? Tá bom. Tá ruim. Tá. Por quê? É o 3%? João, né? Que falou que tá ruim? Tá ruim. Tá ruim, porque é abaixo de 100, né? Tá bom, quer dizer que é abaixo de 100. Ô, professora, mas o suportado é 3% de mortalidade? 3 a 5. Isso aí, ó. Conseguiu entender? Ou seja, não está muito legal, né? Se a gente espera, viabilidade não é porcentagem de sobreviventes, o que falta para 100 é o que morreu, não é? Concordam? Isso. Né? Então, se deu 94,4% e o que a gente espera é de 3 a 5% de mortalidade, deveria ter dado pelo menos 95%. 95, 95,5. Isso aí. 94,4% está um pouquinho abaixo. Mas vamos ver os outros índices como estão? Peso médio dos animais, tá? Esses animais obtiveram, né, um peso total, que é o que nós vamos precisar, né? Qual foi o peso total do lote? De saída, 51.260. Então, o peso total do lote da saída foi de 51.260, ok? Quantos animais pesaram 51.260? 18.880. Justamente. Então, para nós calcularmos, né, o peso médio em quilos desses animais, vai ser os 51.260 dividido pelos 18.880. Isso vai me dar um peso médio igual a 2,71 quilos. tá? 2,710 kg, tá? Tá bom ou tá ruim? Tá bom. Tá bom, tá razoável. Tá bom, porque a média é 2.800, né? Justamente, né? Embora hoje em dia, pessoal, dependendo do manejo, tem produtor que está chegando a quase 3 quilos, tá? Animal chegando a quase 3 Professor, quilos com 42 dias. Diga. mas acima de 3 quilos, se conseguir, é bom ou ruim? Depende, Por tá? causa tem colesterol, essas coisas, não sei se tem também, mas... Não. O que a gente quer no abatedouro? A gente quer animal uniforme, tá? Nós vamos falar de uniformidade na hora que nós formos falar de galinhas de postura. O que é um animal uniforme? É um animal que ele não varie muito em relação ao peso médio do lote, tá? Porque lá no abatedouro, hoje em dia, a gente é tudo automatizado. Então, se eu começo a ter animal muito pesado, animal muito leve, o maquinário, eu não consigo regular o maquinário de acordo com o tamanho do animal, a gente regula o maquinário para o médio. Então, se eu começo a ter muita variação de peso, consequentemente, isso vai ser ruim lá no processo de abate, tá? Então, se ele chegou perto dos 3 quilos aos 42 dias de idade, não é ruim, tá? Agora, se eu vou deixando ele no campo, né, para ir ficando mais pesado, quanto mais tempo ele ficar no campo, né, mais ele vai consumir
e pior vai ser a conversão dele. E o produtor recebe principalmente em cima de conversão alimentar. Ok? Ok. Tá? Um outro índice que nós vamos calcular vai ser o ganho médio diário, né? Que nós vamos precisar dele para poder calcular o IEP. O ganho médio diário, nós vimos lá atrás que nós vamos precisar do peso total dos animais, que nesse caso é o 51.260. Nós vamos precisar do número de animais que foram enviados para o abatedouro e quanto tempo esses animais ficaram, né, dentro do galpão. Então, nesse caso, o ganho médio diário vai ser igual a 51.260 dividido por 18.880 vezes 42. Professora, Oi. por que na conversão alimentar está 87.880 e no consumo médio está 87.800? É porque tá errado aqui no consumo médio. É 87... Não, na verdade, na conversão, né? É, eu acho que 87.800. eu estou aqui olhando. Tá bom. Foi só erro de digitação. Então, pessoal, o nosso ganho médio diário foi de 0,065 quilos. Ou seja, em média, cada frango ganhou por dia 65 gramas. É um ganho de peso bom, tá? Um ganho de peso legal. Consumo médio de ração, tá? Vai ser igual ao consumo total, que nesse caso é os 87.800, né? Dividido pelo número de animais que foram pelo abatedouro. Então, cada ave consumiu, em média, 4,65 quilos de ração, tá? Tá bom ou tá ruim, gente? Esse consumo de 4,65 por ave. Eu acho que tá muito, não? Não, tá bom, tá? Lembra que eu disse para vocês que o consumo que a gente espera é entre 4,5 kg a 5, né? Então, 4,65 foi um consumo bom. Vamos ver como é a conversão, tá? Para nós sabermos a conversão, nós vamos dividir o total consumido pelo peso ganho por esses animais. Então, o total consumido é de 87.800 dividido por 51.200. Isso vai me dar uma conversão alimentar igual a 1,71 kg de ração para 1 kg de peso vivo. Professora? É uma boa conversão, gente? O que vocês acham? É uma boa conversão. Eu acho que sim, porque 1,71 kg para ganhar 1 kg de peso vivo. Justamente, né? Ele está tendo uma eficiência, né, de transformação dessa ração em peso bastante grande. Então, ele está ganhando quase todo o peso de ração em peso. Justamente. Conforme eu disse para vocês lá no início, as aves, né, essas aves melhoradas que nós temos hoje em dia, né, elas são um dos melhores animais que nós estamos tendo por aí para poder ganhar peso, para poder converter, né, alimentos de origem vegetal em carne, tá? Ela só perde para algumas espécies de peixe. Tirando isso, gente, a conversão dela é a melhor entre todas as espécies animais, tá? Melhor que a de suíno, melhor que a de bovino, de ovino, né? É uma conversão excelente. Hoje em dia, gente, no campo, tem produtor que está tendo de conversão 1,60, 1,63, 1,62, tá? Que são conversões excelentes. Mas para eu poder ter uma conversão excelente, eu preciso ter material genético de qualidade, associado a uma ambiência de qualidade, que é o galpão com todas aquelas estruturas para poder deixar a temperatura confortável para o frango, né? E nós precisamos ter um excelente manejo sanitário, né? Então, além, né, da ração. Então, se eu tenho tudo isso em conjunto, que é o que o pessoal na avicultura industrial faz, né, bons galpões, com boas rações, bom material genético e boa alimentação, nós conseguimos ter índices de produção extremamente elevados. Inclusive, eu deixei lá para vocês um texto para vocês verem, tá, de um produtor, né, lá no Paraná, que ele conseguiu um índice de eficiência produtiva de mais de 400, se eu não me engano, era 438, tá, que é um índice excelente, né, bem acima daquilo que nós esperávamos. Professora, Oi. Esse consumo médio é por ave, né? 4,5, e é durante todo o ciclo de vida dela, né? Durante todo o ciclo de vida.
tá? Então, desde o dia que ela chegou no galpão até na hora dela sair, ela consumiu, em média, 4,65 quilos de ração. Tranquilo? Tranquilo. Então, de posse desses dados, pessoal, nós conseguimos calcular o índice de eficiência produtiva. Conforme nós vimos lá atrás, para eu calcular o índice de eficiência produtiva, eu vou precisar do ganho médio diário, vezes a viabilidade, dividido pela conversão vezes 100. Qual que foi o ganho médio diário? 0,065 quilos. Qual que foi a nossa viabilidade? 94,4%. 94,4%. Então, 0,065 vezes 94,4 vezes 100, dividido pela conversão alimentar, que foi igual a 1 quilo. 710 de ração para ganhar 1 quilo de peso vivo, né? E o nosso IP deu igual a 358,83. O desempenho desse lote foi satisfatório? Foi, Por quê? porque o mínimo é 350. Exatamente. Tá? Então, apesar dele ter tido uma mortalidade um pouquinho maior, né? Ele teve aqui 5,6% de mortalidade, que está acima daquilo que a gente espera, um pouquinho acima daquilo que nós esperamos. Ele teve um ganho de peso muito bom e uma conversão alimentar também boa. Então, por isso que a gente usa o IEP, porque não dá para eu avaliar o desempenho do lote por índices isolados, né? Porque se eu fosse avaliar só a viabilidade, a gente viu que não estava legal, né? Porém, o peso médio estava, né? Ele consumiu pouco e, consequentemente, teve uma boa conversão alimentar. Então, a gente associa esses índices para a gente poder inferir, né, sobre o desempenho do lote. Tá? Nesse caso, deu 358,83. Depois vocês leiam a reportagem, né, que foi agora do dia 20 de janeiro, né, um produtor, né, que eu disse para vocês que conseguiu um IEP acima de 400. Ele foi até mesmo bonificado. Okay? Tranquilo, gente? Sim, professora. Alguma dúvida com relação a esse cálculo? Para mim está bem explicado, professora. Então, tá bom. Vai ser isso que vocês vão ter que fazer lá na atividade, tá? Vou dar dados de 2 lotes e vocês vão calcular para mim e dizer qual produtor ganhou a competição, tá? Qual que teve o melhor desempenho. Para saber quem teve o melhor desempenho, o que vocês precisam saber? Quem teve o quê? O maior IEP. Justamente. Tranquilinho, gente. Então, é isso. Com relação a essa parte, tá? Então, nós vamos ver uma outra parte agora. Com isso daqui, nós finalizamos o frango de corte, tá? E aí, nós vamos iniciar a produção de poedeiras. Deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou parar da gravação, que aí eu